Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula falaremos um pouco sobre Platão, discípulo de Sócrates. Platão nasceu em 427 anos antes de Cristo e morreu em 347 anos antes de Cristo. Ele também era ateniense. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas devido à sua constituição física, ele recebeu o apelido de Platão. Esse termo significa ombros largos. Ele, vindo de uma família pertencente à aristocracia da cidade, ele foi discípulo de Sócrates e assistiu inconformado à sentença de morte do mestre. Como Sócrates, ele também apontava na razão filosófica o único caminho para conduzir o homem ao exercício da justiça e à prática da virtude. Ele herdou de Sócrates as suas preocupações morais. Grande parte da sua obra tem como tema a boa convivência dos homens em sociedade. De acordo com o pensamento platônico, o desprezo à razão conduz à valorização apenas das paixões pessoais, a agressividade, prudência, o que resulta na ação violenta contra o próximo. Segundo Platão, quando o homem se deixa levar pelas paixões, pelos prazeres do corpo, pela busca sem limite das satisfações físicas, ele está exercendo violência contra si mesmo, porque age de maneira irracional. Platão considerava Sócrates o mais sábio e o mais justo dos homens. Depois da morte de Sócrates, Platão empreendeu inúmeras viagens pelo período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Por volta de 387 anos antes de Cristo, ele retornou a Atenas, onde ele fundou sua própria escola filosófica, a Academia, nos jardins construídos por seu amigo Academos. A maior parte do pensamento platônico nos foi transmitida através da fala de Sócrates nos diálogos socráticos, escritos pelo próprio Platão. Como a gente viu, Sócrates não escreveu nada, né? A gente conhece muito Sócrates através dos diálogos socráticos de Platão. Seu pensamento é tão vasto e sua influência tão importante que deram origem a uma expressão famosa: toda a filosofia ocidental são notas no rodapé a Platão. Por exemplo, o dualismo platônico. Como grande parte dos pensadores de sua época, Platão enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e Heráclito, ou seja, sobre o problema da permanência e da mudança, da unidade e da multiplicidade. E na sua doutrina, conhecida como teoria das ideias, ele procurou resolver esse impasse, propondo uma ontologia dualista. Segundo Platão, haveria um mundo imaterial, eterno, imutável, totalmente separado do mundo sensível, o universo material que percebemos por meio dos 5 sentidos e que nós só temos acesso por meio da razão. Nesse plano da realidade estão as ideias, que não são simples cogitações presentes na mente dos homens, elas são, na verdade, as realidades que existem por si mesmas, independentes do pensamento e de todas as coisas materiais. Então, de maneira semelhante a Heráclito, Platão ele vai afirmar que o mundo sensível é um fluxo eterno. Mais exatamente, a doutrina platônica considera que as coisas materiais são meras aparências, sempre se transformando e que não permitem, por isso, chegar a nenhum conhecimento verdadeiro. Para alcançar a verdade, o homem deveria dirigir sua inteligência para as ideias, para além do mundo sensível. Muitas vezes, Platão ele vai se servir de mitos para ilustrar seu pensamento. Eram narrativas que ele criava especificamente para facilitar a compreensão da doutrina. Uma dos mitos, ou alegoria, muito conhecida é o mito da caverna. Resumidamente, o que esse mito da caverna vai propor? De acordo com essa alegoria, os homens, prisioneiros desde pequenos, encontram-se em uma caverna escura, estão amarrados de uma maneira que os obriga a permanecer sempre de costas para a abertura da caverna. Nunca sair e nunca vir o que há lá fora. No entanto, devido à luz de um fogo que entra por essa abertura, eles podem contemplar na parede do fundo da caverna a projeção das sombras dos seres que passam em frente ao fogo lá fora. Acostumados a ver somente essas projeções, que são as sombras do que não podem observar diretamente, eles assumem que o que eles veem é a verdadeira realidade. Se saíssem da caverna e vissem as coisas do mundo iluminado, eles não as identificariam como verdadeiras ou reais. Isso levaria um tempo, porque eles estariam acostumados às sombras, às ilusões, teriam que habituar os olhos à visão do real. Primeiro olhariam as estrelas da noite, depois as imagens das coisas refletidas nas águas, até que eles pudessem encarar diretamente o sol e enxergar a fonte de toda luminosidade. Ou seja, é como se o homem saísse do mundo sensível, esse mundo em que ele vê somente aparências, e chegasse ao mundo inteligível. E qual que é a semelhança com Parmênides? É o mundo inteligível. O mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito, o mundo de Parmênides. A concepção dualista de Platão é também conhecida como teoria das ideias,
opera uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores, porque ele situa o ser verdadeiro fora do mundo sensível. Os pensadores anteriores não, eles tentam buscar no mundo sensível essa realidade. Isso não ocorria nesses filósofos pré-socráticos, que buscavam a arqué das coisas nas próprias coisas, nem em Sócrates, para quem a essência, o ser verdadeiro, também se encontrava nas coisas. Isso significa que para esses filósofos, o ser verdadeiro é imanente, ou seja, para os filósofos anteriores, o ser verdadeiro estava imanente nas coisas, encontra-se no mundo sensível. E se confunde com ele. Agora, para Platão, o ser verdadeiro é transcendente, se encontra no mundo, o mundo inteligível, o mundo das ideias. De lá que você teria a ideia do que não muda, né? Aquilo que é imutável. Por isso que a gente pode considerar o nosso mundo como composto de coisas que mudam, coisas que se diferenciam e etc. O mundo das ideias não. Ele seria uno, eterno, imutável, assim como afirmava Parmênides. Apesar do seu dualismo, Platão ele vai propor a existência de uma terceira realidade, que teria operado a criação do mundo. Tem um diálogo dele, chama-se Timeu, que ele vai mostrar como que teria tido um princípio gerador, uma causa. O universo teria surgido por obra de um demiurgo. O que é o demiurgo? Aquele que faz, aquele que constrói. De acordo com essa doutrina, para construir o universo, o demiurgo agiu como um artesão, buscou as ideias eternas do mundo inteligível como modelo e com elas deu forma à matéria indeterminada, criando assim um mundo sensível. Isso quer dizer que as ideias e a matéria já existiam antes. A teoria das ideias também costuma ser estudada em seus aspectos epistemológicos, ou seja, como teoria do conhecimento. Isso porque, nessa doutrina, Platão propõe que conhecer a verdade implica num processo de passagem progressiva do mundo sensível, que é das sombras, como eu falei, da caverna, né, das aparências, para um mundo das ideias, que é o mundo das essências, dos seres verdadeiros. Ou seja, esse nosso mundo é um mundo onde nós encaramos as sombras e nós passaríamos ao mundo das ideias. A primeira etapa desse processo é dominada pelas impressões ou sensações advindas dos sentidos. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela opinião, né, doxa em grego, que temos da realidade, isto é, o saber que se adquire sem uma busca metódica. O conhecimento, porém, para ser autêntico, deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, esse plano da opinião, da doxa, e penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. Para atingir esse mundo, o ser humano não pode ter apenas amor às opiniões, uma filodoxia. Ele precisa possuir um amor à sabedoria, uma filosofia. O método platônico, para realizar essa passagem, se chama dialética, ou seja, através da dialética você atingiria um conhecimento autêntico, que seria a episteme. Então aqui nós vamos ter uma oposição da episteme, que seria o conhecimento verdadeiro, à doxa, que é exatamente a opinião. Nós vivemos num mundo de muita doxa hoje em dia, né? A gente navega na internet e se depara com diversas opiniões de todos os gêneros, sobre tudo, sobre todas as coisas. As pessoas não sabem de nada, ouvem falar e já começam a opinar. Equivalente aos diálogos críticos de Sócrates, a dialética socrático-platônica consiste, basicamente, na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela, ou seja, na afirmação de uma tese qualquer seguida de uma discussão e negação dessa tese. Ou seja, você tem uma tese, depois você tem uma antítese, né, e essa antítese e a tese vão gerar uma síntese, né, que seria essa dialética. Pela explicação de Platão nesse processo, vamos recordando as verdades eternas e imutáveis que já haviam sido contempladas por nossa alma no mundo das ideias, antes da nossa existência material. Isso quer dizer que o conhecimento verdadeiro, a episteme, é uma imagem do passado, uma reminiscência, ou seja, uma lembrança da nossa alma. Nós temos uma concepção gnoseológica inatista, ou seja, a gente não aprende, a gente simplesmente recorda as coisas que a gente já sabe. Por isso, para Platão, somente os filósofos, eternos amantes da verdade, teriam condições de se libertar da caverna, das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade e da sabedoria. E isso vai levá-lo a propor uma ideia, né, naquele livro dele, A República, em que a sociedade seria governada por reis filósofos, que seriam pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia do bem, né, exatamente para saber governar bem. Platão imaginou a polis como modelo de vida em grupo. Na cidade, os filósofos, tendo conhecido a verdade por meio da contemplação do mundo das ideias, eles teriam o dever de tomar as rédeas da administração da cidade, e essa obrigação seria consequência do fato de que, por conhecer o bem, somente poderiam desejar que esse bem se estendesse à vida de todos os homens. Então, por isso que ele vai considerar que os filósofos deveriam ocupar a posição de quem decide,
de que tem que ser feito com a polis. Então, assim como a alma, né, possui também a parte dela racional, né, para Platão, os filósofos seriam essa parte racional da polis. Né? E na polis também haveria grupos de guerreiros ou soldados que se caracterizam por sua força, integridade, seu amor aos sentimentos, que Platão considerava os mais nobres, como a fidelidade, bravura e aversão à torpeza. Esses homens corresponderiam à parte emocional da alma e ajudariam os filósofos governantes, defenderiam a cidade, né, seriam os responsáveis pela aplicação da justiça entre os habitantes, conforme os reis pensadores determinassem. Né? Então é como se fosse, por exemplo, no corpo nós temos a alma, né, a racional seriam os filósofos. No corpo a gente tem a alma irascível, né, que seria, vamos supor, a parte do corpo, o braço que defende o corpo seria o soldado que defenderia a polis, e finalmente haveria os homens que, por meio de seus diferentes trabalhos, garantiriam o sustento da sociedade. Os agricultores, pastores, artesãos, construtores, tecelões. Esse grupo estaria relacionado à parte sensual da alma, por ser movido pela ambição do lucro e não pelo desejo do bem. Mas é necessário, né, para a sobrevivência material de todas as pessoas que esse grupo esteja presente. Né? Então, esse grupo seria controlado pelos guardiões da cidade, segundo as ordens dos dirigentes filósofos, que editariam as normas de comportamento, a distribuição dos alimentos, a realização das melhorias urbanas. Então, é da mesma forma, é como se você tivesse uma alma do corpo também, que é uma alma desejante, né? Uma alma concupiscente. Então, assim como o corpo, para Platão, possui 3 almas, irascível, né, a racional e a concupiscente, a sociedade também teria, né, a polis teria também essa parte racional, que seriam os filósofos, a parte irascível, né, ou seja, a parte de defesa do corpo ou defesa da cidade, e a parte concupiscente ou desejante, que seria aquela que sustenta o corpo, por exemplo, as pernas, elas não sustentam o corpo. Essas pessoas, elas sustentariam a sociedade da mesma forma. Então, pessoal, espero que eu tenha sido claro. É difícil a gente resumir toda a doutrina platônica em apenas 12 minutos, mas o objetivo dessa aula é apenas a gente pincelar um pouco para a gente compreender um pouco a história da filosofia, principalmente a partir dos grandes nomes como Platão. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.